dirigente Rosângela. Rai. Ai, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Boa noite. Boa noite. Alguma coisa, Levi. Eu não sei porque eu caí e voltei. Se der um problema, de volta, tá bom? Então, assim, mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado, Thaís, pelo convite. Né? Às vezes, a Vera também chamava, não batia muito as datas, né? Ficava meio complicado, mas dessa vez deu certo, né? Então, assim, para começar, eu queria saber, temos algum convidado na atividade, na reunião hoje? Alguém que seja convidado? Hoje não. Hoje não. São membros hoje. Tá bom, então. Então, para começar, como nós foi falado, né, nós estamos no mês de março, o mês dos jovens, né? Dessa luta do dia 16 de março, começando lá com Toda Sensei, em 1958, como foi passado no vídeo, né? E que ele espera que o primeiro-ministro fosse. Mas revendo e revendo várias vezes o vídeo, a sensação que eu, Rosângela, tenho, é que tinha que ser mesmo, já sei toda, que tinha que fazer aquelas palavras para aqueles jovens, né? Era coisa mística, era esse incentivo ficar ali no coração de cada jovem e que depois o sensei, né, o presidente Ikeda, pudesse assumir. Então, isso está perpetuado até hoje, essa força, essa garra dos jovens, né, e que a gente acredita que é uma luta do Coceirufo muito gratificante, porque nós temos jovens de valores e que estão, né, até hoje fazendo essa luta e propagando a lei também, né? Então, parabéns a todos da Divisão dos Jovens, né, por esse maravilhoso dia 16 de março, tá bom? Parabéns. Então, assim, eu tinha recebido a matéria que a Thaís me passou, que é O Inferno é a Terra da Luz Tranquila, que foi que a Vera passou um trechinho, né, da matéria que foi passada ainda há pouco. Alguém quer comentar ou quer perguntar alguma coisa? Não que a matéria tenha ficado incompleta, mas, assim, às vezes quer complementar, falar alguma coisa, alguém quer perguntar, tirar alguma dúvida ou não? Se vocês forem igual às outras atividades, às vezes que eu vou, se bem que agora vocês falaram incentivo, geralmente o pessoal fala, é um diálogo, e aí eu falo sozinha. Vou falando e não tenho o diálogo, né? Mas, assim, quando diz assim para a gente, nesse que eu estou, inferno é a terra da luz tranquila. Tem umas passagens que Nichiren Daishonin, Shinjo Kingo, né, em que eles falam que se tivesse lá no inferno, né, se o Kingo fosse para o inferno, que ele ia estar junto com o Shinjo Kingo ali naquele momento, e naquele momento ali aquela terra seria a terra da luz eternamente tranquila, né? Assim. Então, o que a gente pode perceber nisso? Só nessa pequena frase: inferno é a terra da luz tranquila, da luz eternamente tranquila. Tem uma orientação uma vez que nós ouvimos que falou assim, que o lar, né, um lar, que possui o Gohonzon, é o local da luz eternamente tranquila. A oração é a nossa poderosa arma. Então, quando fala é a luz eternamente tranquila, como Nichiren fala, você está lá no inferno, ou como foi falado aqui, o nosso lar, onde tem o Gohonzo, é a luz eternamente tranquila, é porque é onde eu estou, é onde cada um de nós está presente. Por quê? Nós aprendemos, né, nessa matéria que a Vera passou, aliás, muito bem, que todos nós temos o quê? O nosso estado de Buda. Né? Nós somos um Buda. Né? Isso, Nichiren Daishonin fala que não existe nenhuma diferença entre Nichiren Daishonin, entre ele e nós. Então, aonde nós estamos, ali é a terra eternamente tranquila. Por que é? Porque eu estou lá, eu estou presente. Quem vai fazer essa terra ser tranquila sou eu, com a minha prática, com a minha oração, que nem ela falou. Né? Naquele momento do azul é mais azul que o anil, então
Quando você reforça cada vez mais a sua oração, você reforça a sua prática, fortalece cada vez mais a sua fé, você vai ficando cada vez mais forte. E o local vai ser o seu, como foi falado também, é do seu o quê? Do seu interior. Então, tudo que estiver fora vai refletir o que estiver dentro do meu interior. Ou, na verdade, o que está dentro do meu coração. Então, sou eu que defino. Por isso é que a Terra é a luz tranquila, seja em que local que for. Então, tem uma orientação que Sensei fala, se eu não me engano, está no livro, aquele livrinho Felicidade, em que ele nos diz que eu não preciso ficar procurando para saber onde é que está a felicidade. Ele fala, olhe para baixo e cave embaixo dos seus próprios pés. Ali está o seu tesouro, ali está a sua felicidade. Quer dizer, é onde eu estou, é no local em que eu estou. Então, é a minha decisão, a minha oração é que vai fazer com que as coisas aconteçam. Né? Como a Thaís falou agora no relato dela, as coisas acontecem. A gente começa a praticar o budismo, mas não quer dizer que a gente botou o Gohonzon em casa e vai ficar tudo lindo e maravilhoso. Não é assim que funciona. A gente já sabe o que? A gente aprendeu que as dificuldades, os obstáculos, eles aparecem na nossa vida. Mas é para a gente temer? É para a gente ficar triste? É para a gente ficar desanimado? Não, não é. Por que eles surgem? Primeiro, que é a causa que cada um tem na sua vida. Né? Cada um tem a sua dificuldade criadas pelas suas próprias causas. A própria pessoa criou. Então, quando essa dificuldade vem, o que eu preciso fazer? Lógico que ninguém gosta de perder emprego. Nessa pandemia, ninguém quer ter dificuldade financeira, ninguém, principalmente, não quer perder um ente querido. Por isso, a Thaís falou perfeitamente bem. Esse é o momento de nós também orarmos pela saúde de todos. Na realidade, pela paz e segurança nos 4 quadrantes da Terra, já que é uma pandemia, ou seja, quando é uma pandemia, é uma coisa que está para todo mundo, está no mundo. Então, a gente tem que, sim, orar para todos. A gente ora para a nossa família, para os nossos membros, para todos que estão em volta de nós, mas também para o mundo todo. É isso que o Sensei nos orienta. Em fevereiro, saiu uma matéria, né, lá no Japão, e algumas pessoas puderam compartilhar, em que o Sensei ele fala justamente que essa época que nós estamos vivendo, né, nós precisamos fortalecer a nossa prática da fé. Né? Nós precisamos nos fortalecermos com o Daimoku, com muito mais Daimoku. E aí ele diz que esse é o momento para transformar o desespero em esperança. Então, é um momento em que o mundo está com muito desespero. Tem pessoas que falam assim, eu estou vivendo um momento desesperador. Quer dizer, se você olha para a televisão, você olha para o lado, tudo que você ouve, as coisas não são boas. As notícias não são animadoras, mas, como a Thaís mesmo falou, nós temos o Gohonzon. Nós temos a prática da fé. Então, é um momento que nem Sensei fala, transformar esse desespero, transformar, na realidade, esse medo, essa insegurança, muitas vezes essa dúvida, em quê? Em esperança. E esperança é o que é? É você acreditar no futuro. Esperança é você acreditar na vida. É você acreditar em tudo. Sabe? A vida, ela abrange tudo, tudo que você possa imaginar faz parte da nossa vida. Então, nós temos que ter essa esperança de acreditar no futuro, de acreditar na vida. E a certeza, como ele fala, que nós podemos transformar o veneno em remédio, transformar o nosso destino em missão. Quando eu transformo o meu destino em missão, eu tenho a consciência do que é ser um Bodhisattva da Terra. Eu tenho a consciência por que eu estou praticando esse budismo de Nichiren Daishonin. Então, é o momento que nós temos que nos unirmos. Como não podemos estar juntos fisicamente, mas podemos nos conectar através do Daimoku. Né? Essa conexão de coração a coração. Então, a gente também aprendeu, né, que as dificuldades elas acontecem na nossa vida. Então, tem uma orientação que diz assim, que o verdadeiro benefício da nossa prática da fé, ele surge
quando eu faço a minha revolução humana. Ou, na realidade, quando eu mudo o quê? O meu coração. Então, quando eu mudo o meu interior, eu mudo o meu coração, as coisas realmente começam a andar. Né? E isso a gente aprende lá no Gosho. É o que Nichiren Daishonin nos diz. Tem um Gosho em que ele fala assim, eu não lembro o nome do Gosho, mas ele fala, esperem momentos difíceis sempre como certo. Então, ele já está falando para a gente. As dificuldades vão acontecer. Então, põe isso na sua cabeça, entendeu? Vão acontecer, mas você tem a condição de mudar. Você tem a condição de transformar. Né? Eu então, quero cada um... Gosho, viu, Rosângela? Depois. Ah, Depois tá. passa para mim o nome desse Gosho. Tá. Tem um também, a gente está estudando bastante, porque como tem várias atividades, aí cada um escolhe uma matéria e a gente tem que estar indo buscar, né? Então, tem aquele também da diminuição do cálculo, em que ele fala transformar, né? Atrás de um grande mal, sempre vem um grande bem. É isso que a gente tem que acreditar. Né? Pode estar ruim, posso estar sem emprego, posso estar com essa dificuldade, que nem todos sabem. Ele, assim, o Jorge ainda não está 100%, mas já está bem mais recuperado, mas ainda anda com a ajuda de muletas, ainda tem algumas dificuldades. E aí eu fui pesquisar, porque então tem muitas pessoas, principalmente pessoas que têm diabetes e que pegaram o Covid e que ficaram em estado grave, naquele estado que você é entubado e fica muito tempo lá entubado, elas têm essa dificuldade. Quando volta, a sensibilidade das pernas, elas não voltam. E das mãos também não. Demora-se muito tempo. Nas mãos ele não tem, nas pernas ele ainda tem. Mas o que trouxe para a gente? A vida. Né? Então, uma coisa que ele poderia ter perdido, é o principal que nós temos, é o nosso maior tesouro, que é a vida. Quando a gente está aqui, está vivo, a gente vai acreditar, eu vou transformar, seja a dificuldade que for. Né? Então, houve essa transformação, ele conseguiu sair, está bem, não teve mais nenhuma sequela, a não ser essa, já está trabalhando também em home office, como todo mundo hoje, né? Praticamente está trabalhando, mas a gente tem a certeza de que vai também ultrapassar essa pequena dificuldade que ainda ficou. Então, essa é a nossa convicção que a gente precisa ter. Então, a primeira convicção é acreditar que você é um Buda, é acreditar que você tem o grande potencial dentro da sua própria vida. A força está aqui, ela não está fora, ela está aqui. E por que muitas vezes a gente fala, e tem pessoas que falam assim, puxa, eu faço tanto tempo, eu orei, e as coisas não aconteceram. Não existe oração sem resposta. Às vezes você pode não estar vendo, mas é assim, como se fosse uma barragem. Você está fazendo o seu daimoku, né? Ali o tempo todo. Esse daimoku ele fica ali guardadinho, armazenado ali naquela barragem. E às vezes não vem porque às vezes é uma pequena mudança. Essa pequena mudança o quê? Do seu interior. Essa pequena mudança do seu coração. Alguma coisa que você precisa mudar, sabe? Se acreditar, como ela falou, a fé, prática, estudo, é você estudar para fortalecer a sua fé e com a força maior da sua prática. Por isso é que é fé, prática, estudo. Quando une tudo isso, aí as coisas acontecem. Que nela falou sobre os 4 poderes. A Vera não falou aí? Poder do Buda e da lei, que está lá no Gohonsu, o poder da fé e da prática que está em cada um de nós. Quando a gente une tudo isso, né, é como se fizesse assim, o interruptor está lá. Quando você une, é como se tivesse ligado o interruptor e a luz aparece. Aquele quarto que está escuro, por muito tempo, quando você acende o interruptor, ele aparece. Então, essa é a união desses 4 poderes. Mas muitas vezes a gente sabe que a luz está lá, existe, mas a gente precisa ter a força, a determinação para chegar até o interruptor e apertar para ele funcionar. E às vezes só esse passozinho de chegar até o interruptor, às vezes a gente tem dificuldade. E aí a gente não consegue, e aí as coisas ficam mais difíceis. Né? Então, o momento, é difícil? Não é fechar os olhos, não está acontecendo nada. Não, está acontecendo sim, mas nós não podemos entrar, como diz Nichiren, torne-se senhor da sua mente ao invés da sua mente dominá-la.
Então, a gente não pode deixar essas coisas ruins, essas dificuldades que acontecem, dominar a minha mente. Porque quando ela domina a minha mente, na realidade, ela está dominando o meu coração. Quando ela dominar também o meu coração, o que vai prevalecer vai ser o quê? A minha escuridão fundamental, que todos têm, tanto a iluminação como a escuridão fundamental. E aí, essa escuridão fundamental, ela começa a prevalecer. E aí ela vai crescendo, e a gente já não consegue mais perceber as coisas. Por isso é que é importante manter a prática, né? E por isso é que é importante fazer Daimoku. Às vezes teve uma membro que a gente visitou e falou, mas o tempo todo o pessoal vem e fala, tem que fazer Daimoku, tem que fazer Daimoku, tem que fazer Daimoku. É porque é dali que vai surgir a solução de tudo. Tudo começa com a oração. E quando fala tudo, é tudo. Começa com a oração. Por isso é que a gente precisa orar o Daimoku. Esse Daimoku vai o quê? Me fortalecer, vai aumentar mais ainda a minha energia vital, né? Eu vou começar a sentir, sabe? Eu não sei às vezes explicar com palavras, mas eu senti muito isso quando eu estava orando pela vida do Jorge, quando ele estava lá entubado, que os médicos falavam, acho que seu marido amanhã já não passa mais, entendeu? Quando ligava, era só notícia ruim, ele está pior, ele está isso, é hemodiálise, é um monte de coisa, se prepara, qualquer coisa a gente pode chamar a senhora de madrugada, qualquer coisa. Então, as notícias são ruins, então eu não podia me deixar contaminar por isso. Então, nesse momento, é que eu intensificava o meu Daimoku e sentia essa ligação com o Gohonzon, como a gente fala, o Kyotimi-Yogo, né, a pessoa com o objeto de devoção. Você fazer essa ligação. E isso te dá mais força e te fortalece. Apesar de tudo aqui fora estar falando, não, a minha vida aqui dentro, o meu coração estava falando sim. Era o que eu estava acreditando. Né? Então, a gente precisa, em qualquer momento, seja de financeiro, uma desarmonia familiar, entendeu? Então, a gente precisa disso. Numa orientação com um veterano, ele nos disse o seguinte, que a felicidade, ela nasce da paciência e da persistência. Então, a gente precisa, em alguns momentos, ter essa paciência para entender o momento que vai acontecer, mas ter essa persistência. Quer dizer, é jamais desistir. Ao mesmo tempo que eu estou paciente, eu estou perseverando, eu estou persistindo, eu estou acreditando, eu estou orando. E aí eu consigo também transformar o quê? Como a gente ouviu, o inverno nunca tarda em se tornar o quê? Primavera. Mas eu também não posso ficar. Eu tenho, como eu botei aqui, né? Eu tenho que fazer essa primavera se aproximar de mim. Né? Eu tenho que provocar essa primavera na minha vida. Então, como a gente aprendeu, a Gakkai está fazendo 1, 2, 3, que vocês já conhecem. Então, tentar nos aproximar desse ponto. Eles estão falando 1 hora de Daimoku, né, como mas se puder fazer mais, quanto mais Daimoku nós orarmos, melhor. Né? O 2, que é o estudo, né? Que você possa ficar estudando, nem que seja um pouquinho, 20 minutos, então, mas procurar estudar não só o Gosho, como os incentivos, as orientações do Sensei também, né? E o 3, está procurando incentivar uma pessoa, porque às vezes eu estou com dificuldade, mas o meu companheiro também está. Né? Então, nesse momento, a gente conseguir olhar para os lados, não apenas na frente. À frente a gente vai olhar quando estiver diante do Gohonzon. A gente vai olhar, vai fitar o Gohonzon e vai mirar no Myoho, né? O Myo, que é o quê? É reviver, não é isso? É abrir, é reviver, é você acreditar no seu potencial. Mas depois a gente tem que olhar para os lados. Nós temos companheiros, nós temos familiares, nós temos vizinhos, pessoas que às vezes precisam de uma palavra ou apenas de um sorriso, entendeu? Só apenas dar um sorriso e a pessoa já se sente bem. Eu ouvi uma reportagem na CNN em que eles estudaram esse período de pandemia e que eles chegaram à conclusão de que esse isolamento estava deixando muitas pessoas tristes, deprimidas, para baixo, sem esperança. Por isso, Sensei fala tanto da esperança, né? E aí eles viram que no estudo, se você conseguir falar com uma pessoa, nem que seja 10 minutos, por telefone, seja fixo, ou assim, uma videochamada, ou algum link, alguma coisa que você possa ver, ou mesmo no fixo, aqueles 10 minutinhos vai fazer muito bem para você que ligou e muito melhor ainda para a pessoa que recebeu. Você vai começar a liberar, se eu não estou enganada, são os hormônios da endorfina que te dá o quê? Bem-estar.
que te faz bem, o seu coração fica mais leve. E aí você começa a sentir, puxa, que maravilha, sabe? São coisas, sensações boas só de ouvir a voz de alguém, né? Então, tudo isso faz bem. Então, isso é a amizade. Isso é o carinho que nós todos temos que ter com o ser humano, né? Olhar pelo outro, orar pelo outro, incentivar ao outro, dar a mão para o outro, falar, você não está sozinho, nós estamos juntos, né? Eu acho assim, nós somos uma família, a família Soca. Então, quando tem um problema com um, na realidade tem um problema com todos. Então, a gente ora para a felicidade daquela pessoa também. Não adianta a Rosângela dar 100 passos e meus companheiros não. Então, é melhor que 10 pessoas possam dar 10 passos juntas. Todo mundo está andando, todo mundo está crescendo. Isso é a prática da fé, isso é o budismo de Nichiren Daishonin. É isso que o Nichiren fala para a gente. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Eu fiz aqui várias anotações aqui para poder passar para vocês. Se vocês não querem perguntar, tirar Quero falar. dúvida. Oi, hein? Sim. Peraí, eu? Oi. Tudo bem, gente? Ouvindo tudo isso, eu achei então, eu não sei se isso é um goshô, é um textinho aqui que uma amiga me mandou. Vou ler aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Um plano de luta, vitória, sucesso e prosperidade. Peraí, só um minutinho. Não, Theo. Ele tá com um negocinho de banheiro na mão. Não, Theo, não pode. Fala assim, ó. Hoje eu me levanto para vencer mais uma vez e que eu possa levar avante os passos do meu mestre com muita alegria no coração. Perdão pelas más causas feitas nas existências passadas até os dias presentes. Eu decido ser um grande valor para lutar pela paz mundial, que eu possa lutar de corpo e alma pelo Kosen Rufo do Brasil. Boten Daishaku Nichiren Gaten, acho que é assim que se pronuncia aqui. Na verdade, eu fui perguntar. Eu nunca tinha ouvido isso em reunião nenhuma. E aí, uma menina que trabalha comigo, a irmã dela, quer dizer, a mãe dela é praticante, até aqui, dessa RM São Bernardo. E aí, a irmã dela sempre fala, ela pergunta para mim, eu falei, eu não sei. E aí, eu fui procurar e aqui né? Bontem, Taishaku, e a gente chama também como funções protetoras do universo também, né? São deuses. Isso, então, aí eu fui ver, ler sobre isso, e aí eu achei muito forte essa oração, né? Acho que é oração, Essa parte aí, eu acho que é um incentivo do Sensei, se eu não me engano, é uma que ele fala que a gente deve orar para essas funções protetoras entrarem na nossa vida. Vou terminar de ler, aí você me fala se eu estou falando demais, me corrija. Aí, Boten, Daishaku, Nichiren Gaten, é isso, né? Entram em minha vida e evidenciem seus poderes para que eu possa cumprir com meu juramento feito ao Lord Buda Nichiren Daishonin na cerimônia do ar. Que eu possa demonstrar brilhantes comprovações em meu local de trabalho. Por favor, evidencie o máximo de minhas forças. Que eu possa cumprir fiel e plenamente minha missão pelo Kosen Rufo do Brasil. Que eu possa transformar o meu mau karma financeiro para a luta pelo Kosen Rufo do Brasil. Eu necessito evidenciar o coração do Buda, a benevolência do Buda, a paciência do Buda, a sinceridade do Buda, a visão do Buda, a sabedoria do Buda, a beleza interna e externa do Buda, a voz e a eloquência do Buda, a humanidade do Buda, o raciocínio rápido do Buda. Diante de qualquer dificuldade, diga, isso não é nada, este obstáculo eu já venci. Agora está ótimo, agora eu vou contar o meu karma e comprovar os benefícios do Gohonzon em minha vida. Agora está ótimo, agora é só vencer e vencer. Isso aí é um incentivo, eu não me lembro agora qual jornal, o BS que foi, não é muito recente, esse BS aí, ele é um pouco mais antigo, talvez, eu acho que tem uns 2, 3 anos, talvez, no máximo, e que Sensei, eles nos incentivam, a orientação do Sensei, que possamos orar, então, que, né, Taishaku, Bonten, possam entrar, é como se fosse assim, não seria eles entrando assim, tá? É uma metáfora, digamos assim, tá? Que para você se fortalecer,
É como se essas funções protetoras na sua vida, entrando na sua vida, vão te fortalecer. É isso que tem que entrar. É mais ou menos isso que eu estava falando. A gente não pode deixar as coisas ruins, as maldades daquela coisa ruim penetrar no nosso coração. Uma vez a senhora disse, ela orientou assim: você joga lixo aonde? Na lixeira. E lixo é o quê? Coisa que não serve, que não presta. Ninguém vai jogar lixo na sua boca para você comer. Então, as coisas que não são boas, a gente não vai comer. Mesma coisa assim, quando não são bons, não podemos deixar penetrar no nosso coração. Né? Não podemos deixar essas coisas ruins penetrar no nosso coração. E quando você ora dessa maneira, você ora também, na realidade, com uma mente bem aberta, uma mente realmente para o universo, que é mais ou menos esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Em que Sensei fala da oração para a gente orar para o mundo todo, é para todo mundo, não é uma coisa que fica mais restrita, mas que esteja para todo mundo. Então, hoje em dia, a gente até nem fala muito, né? Assim, bom tempo, Taishaku, Deus do Sol, Deus da Lua e tal, mas são funções muito importantes no budismo, tá? E que a gente sabe que existe e que a gente também tem que orar. Ninguém fala no Darokutei no Mal, não é mais, né? Que é o demônio do sexto céu. Ninguém mais, praticamente não se fala. Quando você estuda, aí você vê que tem, né? Então, é como se fosse assim, a maldade contra a sua própria iluminação. Então, deixar que essas funções, esses Deus penetrem na sua vida e orar dessa maneira como se você expandisse e muitas vezes a sua própria força, que é sua, essa força é sua, é do seu interior. E aí você consegue expandir. Mas é uma orientação muito legal. Muita gente, na época que saiu, ficava lendo, inclusive, isso todo dia ali no Gohonzo, antes de fazer o Gongyo, para poder colocar em prática. Né? Isso, o marido da minha amiga, ela falou que ele, depois do Gongyo, ele fala diariamente. Assim. Muita gente. Cada um tem um. Eu também sou da antiga, eu tenho a minha frasezinha que toda vez que eu acabo o meu Gongyo, eu oro, mas isso é uma coisa muito pessoal, que cada um Então, eu tenho uma também que eu gosto bastante, que também está ali no meu oratório. Mas isso faz o quê? Nos fortalece mais ainda, entendeu? Cria mais convicção. Teve uma orientação em que um líder foi o Fábio, e ele falou que assim para a gente, onde foi que eu anotei aqui? Que nós devemos orar, Daimoku, e estudar. Isso é muito, muito importante. Né? E ele fala também que o Gohonzo é a nossa essência, é a nossa própria vida, certo? Todo mundo sabe. Então, o Gohonzo, ele é a nossa essência. E quando nós estamos em frente ao Gohonzon, nós revelamos o nosso verdadeiro aspecto. É o que eu tenho dentro, quando eu oro com essa conexão, tá, de pessoa com o objeto de devoção, a gente consegue fazer isso, o meu verdadeiro aspecto. E ele falou, então, em frente ao Gohonzo, nós precisamos ser o quê? Sinceros. Nós temos, quando ele fala ser sincero, é orar com o coração aberto. Sensei, numa orientação, ele também fala, você não precisa orar mentindo para o Gohonzo, não é dessa maneira, porque a oração que vai ser respondida para a gente é o que está no nosso coração, é a nossa sinceridade. Então, quando você senta diante do Gohonzo, com a sua fé, com postura correta, com a mente assim correta, você consegue fazer esse Kyoti Myogo, consegue fazer essa união. E aí ele falou que o nosso Daimoku, né, a orar é um diálogo com o próprio universo. Você orando, é como se você estivesse dialogando com o próprio universo, né? E esse falou, o Daimoku é a linguagem do universo, que você deve orar até se sentir diferente. Quando ele fala se sentir diferente, é até você se sentir bem. Então, não importa a maneira que a gente senta diante do Gohonzo. A gente pode se sentar ali com muita raiva, triste, desanimado, sem esperança, sabe? Querendo que todo mundo exploda, sabe? Porque nada está bem, está dando tudo errado na sua vida. Não tem importância. Vai para diante do Gohonzo e senta, mesmo que seja esse sentimento que você está. E começa a fazer o Daimoku. Agora, para sair, você tem que sair diferente. Você tem que se sentir bem. Eu costumo dizer que um momento que você consegue fazer, será que a minha oração, o meu Daimoku está funcionando? É a maneira que você sai depois da sua oração. Como é que você sai? Você sai com mais esperança? Você sai mais animado? Você sai mais determinado? Não estou dizendo que o problema que você orou solucionou naquela hora, não é isso.
Às vezes o problema continua lá do mesmo jeito, mas como a Rosângela está. Como é que a Rosângela saiu diante do Goronzo depois de orar o Daimoku? É a mesma coisa que eu tenho feito a reflexão nesse período de pandemia. Como é que eu, Rosângela, vou estar após isso tudo? Eu vou estar melhor ou eu vou estar pior? Como é que vai estar a versão da Rosângela após isso? Eu tenho que orar para estar o quê? Melhor. Eu preciso estar melhor. Né? Para isso que a gente faz a prática da fé. Então, é essa mudança no nosso interior é que tem que realmente prevalecer. E o Sensei ele fala para a gente que ter fé significa avançar. Né? O Zenshin fala, né? Avançar é a nossa missão. Ter fé, na realidade, é avançar. Né? E um verdadeiro budista, a gente também aprendeu, né? Que é transformar o quê? A si próprio. Não é transformar o outro. Não é transformar o meu familiar. É transformar primeiro a si próprio. E tudo isso que eu falo, eu estou tentando botar em prática. Não é que eu seja perfeita, que tudo... Eu estou botando isso em prática. Por isso que a gente estuda. Muita coisa eu erro e vou estar falhando. Às vezes eu acho que é o outro que é o culpado do meu sofrimento. É ele que tinha que mudar. Mas eu sei que não é assim. Então, eu tenho que orar para ter essa força e fazer essa minha transformação. Então, vencer a si próprio, eu botei, é a transformação, é mudar o seu próprio coração. Por isso, Nichiren Daishonin fala, e Sensei também fala, o que importa é o coração. Porque é daí que vai ver a sua mudança, é daí que vem os benefícios da prática da fé. Gente, eu acho que já são 8 horas, eu acho que eu já acabei falando demais, botei aqui um monte de coisa aqui, porque a gente gosta de falar, de compartilhar, né? Mas eu acho que talvez não dê, né? Eu acho que o horário já deu, a gente tem recebido assim, muitas orientações, agora está vindo de cima, que possamos fazer as atividades em no máximo 1 hora, né? Porque senão passa, a pessoa fica cansada e tal. Aí, como nós começamos 7, são 8, então eu vou assim, agradecer. Tá? Depois eu estou aberta, se alguém depois quiser ligar, mandar zap, perguntar, a gente pode depois dialogar, mas o importante é que vocês acreditem em vocês, acreditem no Goronzo e acreditem na força do Daimoku de vocês. O Goronzo ele é igual para todos, a diferença quem faz somos nós, tá bom? Então, muito obrigado, uma boa noite, né, para todos e até uma próxima. Obrigada. 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 Obrigada, Obrigado, Rosângela. Rosângela. E Obrigada. fala para o